Eis que, logo após aquela baderna que aconteceu na Vila Belmiro, antes do Vanderlei Luxemburgo dar a sua entrevista coletiva, o nosso presidente, o homem sábio e santo do Parque São Jorge, aquele que jamais deve ser criticado, Duílio Monteiro Alves, ele resolveu que era melhor ele começar, né, para dar ali o seu recadinho, né? E ai meu Deus, qual foi esse recadinho? Basicamente, Duílio Monteiro Alves está rompendo relações com as torcidas organizadas. Ah, Duílio Monteiro Alves, por que você está fazendo isso? Não faça isso, Duílio. Não faça isso. É muito importante que você mantenha relações com a torcida organizada. Lembra quando você ligou pro presidente da Gaviões da Fiel, os famosos pipoquetes, e perguntou se era uma boa ideia trazer o Cuca, se eles iriam apoiar? Lembra? Quando você achou que um presidente de Gaviões da Fiel representava toda a torcida? Pois é, não faça isso, Duílio. Não rompa com as torcidas organizadas. Mas vamos dar uma olhada aí, vamos reagir ao que o Duílio tem a dizer. Não é mesmo? Vou colocar aqui o meu fone. Enquanto eu vou me preparando aqui, deixa o seu like aí, valeu? Deixa o seu like e vamos pro vídeo. Presidente, boa noite. Bom, inevitável não te perguntar, para pedir para você comentar os dois episódios, né? Tanto ontem com o ônibus da delegação, como dois ontem episódios que não terminou, por favor. Eu fiz questão de passar aqui, infelizmente a gente não tem a zona mista e eu não poderia estar falando com vocês. Nossa, esse cara é um fudido, né? Sempre tá tossindo. No futebol só aumenta, pelo que a gente tem acompanhado. Manifestações em todos os clubes, protestos, acho que são legítimos, mas tudo tem um limite, né? Então, a gente lamenta. Qual que é o limite, Duílio? Qual que é o limite? Porque, pela própria nota da Polícia Militar, não teve baderna, não teve nada de legal acontecendo. Obviamente, teve gente batendo no ônibus, mas não teve nada, não teve bomba apontada pros caras, entendeu? Mas vamos lá, vamos continuar. E o Corinthians vai fazer todo o possível e impossível para que a gente tenha segurança, porque o futebol volte a ser, como hoje vi muitas famílias aqui assustadas, como ontem, né, na chegada do ônibus, deixando claro, ninguém tem medo de descer. Mas eu não vou colocar uma delegação de atletas em risco, e principalmente a torcida que foi no hotel receber os jogadores com seus filhos, famílias. Então qualquer tipo de confusão ali na descida da delegação podia... Toma uma água, Duílio, toma uma água. E esse problema está batendo na porta, né? A gente está sempre falando que a qualquer hora vai acontecer uma tragédia, já aconteceram várias, mas elas estão cada vez mais perto. Então acho que a gente tem que repensar tudo isso. O Corinthians também vai repensar a sua relação também com as torcidas organizadas. Nós vamos conversar internamente para ver qual o caminho nós vamos seguir. Tivemos aí nos últimos 10 dias, sei lá, 10 manifestações de alas diferentes das torcidas, tem eleições no clube e nas torcidas, e o Corinthians não pode ser sempre prejudicado com isso. A gente sabe do momento, sabe da responsabilidade, sabe o trabalho que tem que ser feito para que a gente esteja na posição que o Corinthians tem que estar no Brasileiro. Então, Duílio, você sabe do momento, você sabe a responsabilidade. Você sabia da sua responsabilidade quando você efetivou o Lázaro lá em novembro? Tinha tempo para você procurar um técnico, não tinha? Não, você resolveu tirar um analista de desempenho da Copa do Mundo para ser técnico do Corinthians. Qual é a chance disso dar errado, né, Duílio? Você sabia da responsabilidade? Né, porque você jogou basicamente o ano fora. Olha aí o resultado. Estamos eliminados da Libertadores. Você sabia da responsabilidade quando você não contrata ninguém alegando que não existe substituto pro Renato Augusto? Então quando o Renato Augusto aposentar, porque ele já não joga, né? Quando o Renato Augusto aposentar, tamo fudido, fecha o clube, porque não tem o que fazer, né? Você sabia da sua responsabilidade? Você sabia do momento? Aquele era o momento, para não chegar do jeito que a gente tá hoje. Né, senhor Duílio Monteiro Alves? Vamos continuar. Mas daí pra violência, aí já uma distância muito grande. Presidente. Concordo. Não tem que ter violência mesmo, não. Eu acho que quem faz violência, quem pratica violência tem que ser preso, porque aí extrapola o esporte.
Não é mais questão de esporte. O que aconteceu na Vila Belmiro não é questão de esporte, é questão criminal. O estádio não fica numa bolha fora da terra. O estádio continua sendo um lugar dentro do estado, de uma cidade, de um bairro. Aí, quando esse tipo de coisa acontece, tem que ser preso todo mundo que fez. Ou pelo menos alguns para dar exemplo. Só que isso não acontece. O porquê não acontece? É uma pergunta que eu faço para você, Duílio. Gente, é muito importante a sua palavra aqui, né? Você sempre esclarecendo para a imprensa, mas em algum momento jogadores chegaram a você, o Alessandro, não vamos jogar. Isso existiu ou não existiu? É muito importante esse pronunciamento. Não existiu. Eu não quero aqui citar nome de colegas. Eu cito para você, Duílio, Everton Guimarães. Meteu essa, muita gente da torcida acreditou. Tá? E nessa eu tô com você. Isso não existe. Ah, jogador se sentir incomodado e não querer ir pro jogo. Não, mano, é o trabalho dos caras. Se eles não vão pro jogo deliberadamente, estando convocados, eles podem rescindir o contrato. Isso é quebra de contrato, pelo amor de Deus. É só pensar um pouco. Mas, gente, é o que eu acabei de falar, a gente tem que tomar muito cuidado com as notícias, com as informações. Isso jamais existiu. Em nenhum momento, o Corinthians vai jogar onde tiver que jogar, vai cumprir seus compromissos e vai ter a segurança ao lado. A gente entendeu que ontem o melhor vai retornar pelas questões que eu coloquei. Mas também muita coisa de notícia, de informações, de blogs, a gente tem, todos nós que vivemos no futebol. Vocês vivem do futebol. Eu estou de passagem, está acabando meu mandato. Graças a Deus. Só que eu tenho medo de quem vem depois. Mas é triste a gente ver isso. A gente está entre os clubes conversando sobre liga, querendo melhorar o produto, melhorar o futebol, melhorar a experiência do torcedor. E muitas vezes algumas notícias atrapalham, jogam tudo isso fora, colocam o torcedor às vezes. Não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, falando que a imprensa coloca a torcida contra o clube. Não. Coloca. Falando que existem, como você citou, um jornalista deu essa notícia que o Corinthians estava pensando em não jogar. Então, são coisas que a gente lamenta e pede que tenha responsabilidade no que for falado, né, para o público, porque o resultado está aí, o que a gente viu hoje. Duílio, você sempre foi um cara muito aberto ao diálogo com as torcidas organizadas, sempre respeitou, inclusive, o espaço deles. O Corinthians cansou de ser criticado por isso, né, mas você e os presidentes que vieram antes de você sempre promoveram esse diálogo, abertura de centro de treinamento para uma conversa, e tudo mais. E aí, Duílio, que porra é essa, cara? Porque os caras, torcida organizada, eles podem entrar no CT, botar dedo na cara dos jogadores, falar com você diretamente. Às vezes você não tá, né? Nem você, nem o Roberto de Andrade, mas enfim, o Roberto de Andrade foi até embora. Mas e aí? Que porra é essa? Que eu saiba, Caio, não posso pegar meu carro, dirigir até CT Joaquim Grava e falar, deixa eu entrar e quero bater uns papos com o jogador. Duvido que vocês vão me deixar entrar. Né? Vocês não vão me deixar entrar. E se eu tentar quebrar uma grade lá, rasgar uma grade com aqueles alicates de coisa lá, vocês vão botar num camburão em 10 segundos, o de segurança vai chegar lá e... Mas eles não. Eles têm passagem livre. Explica isso aí. Esses últimos casos... Eu vou usar a palavra rompimento, pode até parecer um exagero, mas é isso mesmo. Determina um rompimento da diretoria, pelo menos atual, com as organizadas, ao menos nesse sentido de abrir CT, de chamar para conversar, vocês vão tocar a vida agora independentemente deles e sem nenhuma relação com eles. É isso, só para ficar claro. Bom, vamos lá. Em relação à relação que nós temos com eles, sempre fui a favor da paz, da conversa, nada de violência, por isso sempre atendemos. Não quero falar aqui o que vai acontecer, porque eu coloquei há pouco. Nós vamos repensar, vamos ver se a gente também, como clube, está errando em algum momento para que aumente essa violência ou não. Eu sempre fui a favor da conversa para que a gente tivesse paz. Não só no Corinthians, mas em todos os lugares. Tem um Nobel da Paz pro Duílio, porque, pelo amor de Deus, como que... É um senhor da paz, o Duílio. Se estiver adiantando conversar, não faz sentido se a gente não tiver paz. Mas não é uma decisão tomada, nós vamos conversar internamente para ver como a gente vai seguir. E deixando claro que a
a gente não está falando de torcida organizada e não está falando de torcida do Corinthians. A gente está falando de algumas pessoas das torcidas, algumas organizadas, outras não. O Corinthians é um clube centenário, a gente sabe da importância da Fiel, o Corinthians existe pela sua torcida, é o maior patrimônio nosso, então a gente respeita muito e não quer também generalizar, né? Nós somos quase 40 milhões e a gente está falando aí de uma minoria muito pequena que a gente não pode generalizar, mas nós vamos repensar sim como a gente vai seguir daqui para frente. Mas vai repensar e vai acontecer o quê? E aí? Porque eles vão continuar indo no estádio, vão continuar indo no CT, vão continuar botando dedo na cara do jogador. Eu garanto isso pra você. Eles vão repensar. Repensar o quê, exatamente? O que está sendo repensado? Se vocês vão continuar mandando mensagem, pedindo ajuda, socorro, me dá um norte. É uma boa eu contratar esse técnico? É isso? É isso? Que pra mim não faz sentido nenhum. Duílio, na sua... Aqui, ó. Na sua primeira resposta, você falou que o Corinthians não vai ter medo, né? Não foi isso que você disse em relação a medo? A gente queria entender. Eu fui acusado hoje por muitos também, o Corinthians, de time medroso, que não desceu do ônibus, que voltou para São Paulo. O que eu quis colocar aqui não é questão de medo, não temos medo de nada e nem de ninguém. Nós estamos aqui trabalhando, fazendo o melhor para o clube, para dar alegria para a nossa torcida. Você está fazendo um trabalho horroroso, então, viu? Porque se você está trabalhando para tentar fazer o melhor para o clube e dar alegria para a torcida, meu irmão, pede demissão, pelo amor de Deus. Se você falasse um pouquinho da Vila Belmiro. O ano passado a gente já teve problemas aqui na Copa do Brasil, o Cássio por muito pouco não foi agredido, e hoje, quando começaram as bombas, a primeira providência do Cássio foi deixar o gol para que não acontecesse o que aconteceu ano passado. Mas você queria que ele ficasse lá? Pegasse a bomba e devolvesse? Defendesse a bomba? Queria que você falasse um pouquinho da Vila Belmiro. A Vila Belmiro hoje é um lugar perigoso para se jogar? Tivemos experiências aqui, né, no último ano, vamos dizer, nesse período. Mano, vamos botar um bagulho bem sério aqui agora. Não é que a Vila Belmiro é um lugar perigoso. Sim, é a segunda vez que isso acontece em jogo contra o Corinthians. Beleza. Mas o torcedor do Santos tá puto com o Santos. Beleza. E marginal tem em todo lugar. Tem marginal na torcida do Santos, tem marginal na torcida do Corinthians, tem marginal na torcida do São Paulo, tem marginal na torcida do Palmeiras, tem marginal na puta que pariu. Tá certo? E esse tipo de coisa acontece quando se tem impunidade. Tá? Esse tipo de coisa acontece quando você tá filmando os malucos quebrando as coisas e ele sai de lá e vai pra casa dormir. Por que um filho da puta desse não vai direto pra cadeia e fica lá até ser julgado? Porque tá filmado, é flagrante. Por que quando tem esse tipo de coisa não se é divulgado quem fez? É esse tipo de coisa que tem que se perguntar. Não se, a Vila Belmiro é um lugar hostil, que não sei o quê. Meu irmão, a torcida do Corinthians já fez coisa pior. A torcida do Corinthians já quebrou o Pacaembu inteiro quando a gente foi eliminado da Libertadores de 2006. Lembra disso? Marginal tem em todo lugar. Tá? Não é porque é a Vila Belmiro, não. É que o Santos tá numa fase ruim. Se o Santos tivesse uma fase boa e só perdesse do Corinthians, não ia ter acontecido. Tá? Mas mais do que isso, se toda vez que esse tipo de coisa acontecesse, prendesse 50 e que eles ficassem lá como exemplo, isso eu garanto que nada acontecia desse jeito. Garanto. Período de um ano, nada boas, né? Aquela do Cássio que você colocou foi, acho que acabou sendo mais grave que essa, até porque a gente não esperava e hoje a gente já imaginava que isso poderia acontecer. Então o Cássio já estava ali esperto, vamos dizer assim, para não ter nenhuma bomba, uma invasão, uma agressão como foi da outra vez. A gente espera que aí as providências sejam tomadas por CBF, STJD, todos a quem compete isso, para que a gente não veja uma tragédia, né? Isso está passando muito perto, como eu coloquei, muitas famílias, a gente olhando lá de dentro do campo. Então, eu acho que o Cássio fez o certo, lógico, vai ficar ali tomando... E o Voaden também, acho que foi muito bem de encerrar o jogo, acho que não tinha mais condições nenhuma de continuar para ir até os acréscimos. Presidente, boa noite.
Aqui, sua direita. Ô presidente, até para trazer mais detalhe ao torcedor, como que a diretoria corintiana pretende entrar na justiça? Deve ter algum tipo de ação, não só como o caso de hoje, mas também se o de ontem também vai entrar nesse meio? Cara, assim, o de hoje cabe à CBF, ao STJD, ao que o Voaden vai relatar na súmula. O jogo encerrou antes da hora, então isso é um caminho natural e as providências são tomadas por esses órgãos. Existe o procurador-geral, deve ser feita uma denúncia, todo mundo viu o que aconteceu aqui hoje. Em relação a ontem, foi o que eu coloquei, a polícia também estava presente, existem as imagens, foi falado que tínhamos condições de descer, numa nota da Polícia Militar, não entendi, mas não vou aqui polemizar, eles nos dão segurança, nos trouxeram muito bem hoje, voltaremos com eles, mas acho que as imagens estão claras, né? Todos vocês hoje mostraram as imagens e ali não era uma manifestação saudável e de apoio, como foi dito. E o Corinthians tem que prezar pelos seus atletas e pela sua torcida. E o que nós entendemos ontem foi que não havia condições de descer. Todos viram as imagens, então a gente lamenta e espera que isso não ocorra mais, né? Beleza. Nada a declarar. Vocês acharam que era melhor voltar? Tudo bem. Nada demais também. Esse negócio de, esse cara é covarde. Foda-se. Tá na hora de parar com isso. Boa noite, Duílio, Lincoln Oliveira da Rádio Resenha do Interior. Queria que você mencionasse se não daria para ser feito um comitê entre os clubes, se você pretende se reunir com o presidente Andrés Rueda para ver o que pode ser feito, não só para isso não acontecer mais na Vila Belmiro, mas também em outros estádios, até porque a violência é um problema social e aflige os estádios em diversas ocasiões. A gente tem feito tudo o que é possível, Corinthians, assim como os outros clubes, né? Ninguém gosta, assim como eu, o Rueda está passando como presidente, está tentando melhorar o clube dele, e também é muito triste para o futebol a gente ver ele passar por isso. Em relação a reuniões, isso a gente faz sempre, cara. A gente tem que se unir pro bem do futebol, como eu coloquei aqui, todos nós que trabalhamos no futebol. A gente discute uma liga, não vou entrar nesse assunto aqui porque é longo, ainda não falei disso publicamente, e a gente não se acerta e o produto vai piorando. Mas a gente precisa de todos, né? Todos que trabalham no futebol, tanto a imprensa, como os torcedores comuns, como os organizados, como os clubes, os atletas, os treinadores, todos nós, vocês de comunicação, todos nós que gostamos, vivemos e sabemos que o futebol é um esporte, é uma diversão, é familiar para quem acompanha. Para nós não, é um trabalho. Mas mais uma vez a gente está falando que passou dos limites e a gente precisa se unir para fazer alguma coisa, porque essa semana aí a gente viu esses 10 dias, hoje estava vendo um programa que os tópicos eram cada clube que passou de manifestação nos 10 dias de pausa. Quer dizer, é difícil trabalhar assim. Tadinho. Mas nós aqui vamos trabalhar forte para que o Corinthians fique melhor, para que o Corinthians alcance uma vaga na Libertadores pelo Brasileiro, para que o Corinthians saia campeão da Copa do Brasil e para que nossa torcida fique feliz e não tenha mais motivo de protestar. Obrigado, gente. Boa noite. Cara, vou entrar em 2 tópicos aqui, né? Ele parou aqui e vai começar o Vanderlei. Então, acabou. Mas eu vou entrar em 2 tópicos aqui, né? Primeiro, essa última pergunta desse jornalista aí, que eu não sei quem é, que provavelmente ele sabe muito bem o que tem que ser feito. E muito provavelmente ele só fez essa pergunta para encher linguiça porque ele não sabia mais outra pergunta a se fazer ao Duílio Monteiro Alves. Na hora que avisaram, olha, o Duílio tá lá. Eles devem ter mandado uma mensagem no WhatsApp. Ô, gente, me avisa aí, pelo amor de Deus, o que eu posso perguntar pro cara? Né? E aí esse tipo de pergunta genérica. Vocês fazem reunião para ver o que vai fazer? Meu irmão, o que vai fazer tá na cara o que tem que ser feito, tá certo? Quando você vê um monte de maluco com uma câmera, já falei isso no vídeo do pós-jogo, com uma câmera 4K fudida, gente, uma câmera de futebol pega qualquer pessoa no estádio. Certo? Uma câmera que faz transmissão, porque os caras ficam longe pra caralho e mesmo assim eles pegam uma resolução absurda, certo? Eles conseguem filmar, tá? O que tem que ser feito? Filma a cara desses vagabundos e bota eles na cadeia. Isso é flagrante.
Tá certo? Além disso, a polícia ficou lá no meio do campo porque os jogadores do Santos não conseguiam ir pro vestiário, né? Beleza. Mas por que não tinha policial lá em cima dando cacetada nesses malucos também? Meu irmão, os caras tava lá depredando os bagulho. Tinha um maluco que ficou um tempão tirando a grade lá. Sei lá se era pra levar pra casa, se era pra jogar no campo, o que era pra fazer. Mano, joga uma bomba de fumaça lá, dessas de efeito moral, e desce o cacete nesses malucos. Tá ligado? É uma coisa. E outra coisa, esses malucos, se for filmado, tem que ser filmado. Tem que ser filmado. Pega a cara, faz um reconhecimento facial e bota lá. E aí, irmão, ó o que você tá fazendo aqui. Tá fazendo merda. Banido de estádio, 10 anos de cadeia. Pronto! Te garanto que a paz nos estádios volta. Tá certo? Tá exemplo do que aconteceu na Inglaterra. Não tem mais hooligan lá. E era algo, até, como é que fala? Até era algo folclórico na Inglaterra ter hooligan. Todo time tem o seu hooligan. Hoje aqui no Brasil, cada time tem sua torcida organizada. Né? Aí vamos. Aí, inclusive já falei o nome torcida organizada. Vamos falar que o Duílio falou que vamos repensar. Né? Vamos repensar o nosso tipo de relacionamento com a torcida organizada. Olha, Duílio, você tem que repensar muita coisa nessa sua vida, velho. Olha, graças a Deus você só tem mais 6 meses aí de mandato, né? A partir do ano que vem tem outra pessoa, mas Deus me livre, seu André Negão. Mas, enfim, é o que muito provavelmente vai acontecer, né? Enfim, não vamos entrar nesse tópico. Assunto de eleição é mais final do ano, tá? Mas aí, vamos repensar o relacionamento que a diretoria tem com a organizada. Tá. Você precisa repensar, por exemplo, que pô de relacionamento você tem com o Roberto de Andrade. Porque ele foi embora porque ele quis, não porque você quis. Né? O Alessandro, por que você não repensa? Né? Porque o Alessandro continua falando merda. Toda vez que ele vai dar uma entrevista, ele sai falando merda por aí. Ele falou outro dia que, se você pegar o que o Cuca fez, né, não é aspas, tá? Eu não tô lendo, mas foi basicamente isso que ele quis dizer. Tá? Se você pegar o que o Cuca fez, outros técnicos fizeram muito pior e trabalharam no Corinthians. Meu Deus, irmão! Você falar que um maluco que foi condenado por fazer coisas lá, atos sexuais com a criança, e outros técnicos passaram que, pelo amor de Deus, que deve ser pior na cabeça desse maluco? Vamos repensar esse tipo de coisa? Vamos repensar esse negócio de, por exemplo, tá sempre contratando no meio do ano? Porque aí você perde um semestre inteiro de que você podia estar aí melhorando, né, o time. Não. Vamos ver o que acontece. E no meio do ano, depois que a gente foi eliminado de tudo, depois que a gente não tiver mais chance no Paulista, depois que a gente foi eliminado de Libertadores, aí a gente contrata. Vamos repensar esse tipo de coisa também. Vamos repensar também esse negócio de contratar técnico besta. Né? Você contratou o Lázaro, contratou o Cuca, enfim, né? São várias coisas que você tem que repensar nessa porra dessa sua vida aí. Não? Lembrar que você tá no Corinthians. E que vocês deviam fazer alguma coisa no Corinthians para os jogadores reconhecer mais a torcida. Tá certo? Mas a torcida vai lá e bate no ônibus. Como você mesmo disse, foi a minoria. Foi não? Mas até aí. Não tem 40 mil pessoas por jogo lá? Toda vez. O Botafogo é líder do campeonato, coloca 19. Nós tá na beira da zona de rebaixamento, coloca 40. Você acha pouca coisa? Aí quando perde, os caras não olham pra cara do torcedor. Não tem a coragem. Ontem o João Paulo deu uma entrevista e falou, queria pedir desculpa ao torcedor. É o mínimo que esses jogadores tinham que fazer no Corinthians. Certo? Reconhecer que o errado são eles de estar perdendo todo o jogo. Óbvio, ontem ganhou do Santos. E vamos ver o que acontece a partir de agora. Se melhorar, beleza. Ótimo. É uma linha de trabalho. Mas e se ontem foi só um acaso? Vamos continuar brigando contra o rebaixamento? E aí vai continuar fazendo essa vitimização? Né? Repensa. Porque você fala que a torcida é seu maior patrimônio. A torcida é o maior patrimônio de todos os clubes. Se não existir torcida, se cair uma bomba de Hiroshima, pum!
diretamente toda a torcida do Corinthians, 30 milhões de pessoas vai pro saco. Não tem mais cota de TV, não tem mais venda de ingresso, não tem mais nada. O Corinthians acaba. Acaba. Tá certo? Simples. Tá faltando valorizar mais a torcida. E eu sei que não vai ser vocês. Eu sei que não vai ser vocês porque vocês estão cagando pra torcida. Vocês estão ligando pra eleição agora. Tá certo? Teve um caso aí de um conselheiro que chamou o outro de neguinho no meio do bagulho. O cara falou, pô, se lascar, porra. Relatou isso e nunca mais foi falado. Porque ia pegar mal, né? Um amigo de vocês fazer esse tipo de coisa. Então coloca ele debaixo do tapete. Tem muita coisa errada acontecendo no Corinthians e vocês precisam rever esse negócio aí. Se vocês parassem pra ver a merda que vocês fazem no Corinthians há 16 anos, vocês nem disputar a eleição não disputava mais. Mas o poder é gostoso, né, Duílio? Ai, como é bom o poder. Porque você vai sair da presidência, vai arrumar um carguinho. Vai. Ser um diretor de futebol, um gerente de futebol, alguma coisinha ali dentro. Vai não, vai. Vai. Ai, como é bom ser o poderoso. Como é bom ter todos os jornalistas olhando pra mim. Desculpa eu me exaltar nesse vídeo aí. Desculpa o vídeo tá tão longo. Valeu? Meu nome é Caio Mendes, acabou de assistir o canal do Santana Corinthians. Se vê no próximo vídeo, vai Corinthians.